castrar as nossas expectativas, colocar elas no devido lugar, né? Que a gente não se iluda na permanência das coisas. Para que a gente, de uma vez por todas, entenda que a única coisa permanente talvez seja a impermanência. Saúde, aproxime-se, aproxime-se. Mais uma vez, nessa tentativa de interação. Através de pensamentos que vêm na minha cachola aqui, eu manifesto para que porventura coincida com algo que você venha a ter pensado em algum momento da sua vida. Eu me considero uma pessoa que diariamente pensa bastante, e isso em alguns dias pode ser visto como uma grande bênção, em outros como uma coisa não tão abençoada, mas eu tenho uma tendência a achar que é a primeira opção, mesmo entendendo o fardo que isso é às vezes. E nessa jornada eu tive a honra de me deparar com várias pessoas que também se identificam com isso. E tem uma coisa dentro de mim que arrisca dizer, que acredita que isso existe em essência dentro de todos nós, mas a gente é treinado a camuflar isso, a não pensar muito, não contestar as coisas ao nosso redor, bem como aquilo que está dentro de nós, né? Consequentemente, não procurando vasculhar melhor o interno e se conhecer, né? Nessas eu descolei que o autoconhecimento é um caminho sem volta, é um caminho infinito, é um caminho de eterna posição de aluno. E quanto mais se pensa que é professor, mais aluno se está. Essa é a impressão que eu tenho. E para cada resposta surgem no mínimo mais 3 perguntas. Já me deixa nos comentários aí se você é uma dessas pessoas que se identifica com isso, que considera que pensa muito, às vezes demasiado, ou também se você é uma pessoa que é mais desprendida disso, se você não se identifica com essa parada. Deixa aí nos comentários para que a gente possa ter uma interação, uma aproximação a mais de si, de nós, de mim e consequentemente dessa interação aqui, dessa construção que a gente vem fazendo propositalmente nesse espaço, certo? Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, uma frase que me pega muito, de coração mesmo. Não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. O que você entende disso? Para você é uma brisa, uma frase que não faz sentido nenhum, ou é uma frase que para você soa estranho, ou é uma frase que te faz pensar? Fala para mim, o que te desperta essa frase? Indiferença, reflexão, dúvida, curiosidade, medo? Porque em mim o que me causou primeiramente foi curiosidade, e logo após uma epifania de pensar na explicação que veio junto com essa frase através de um livro chamado A Harmonia Oculta, o qual eu não vou falar só dessa vez aqui, mas enfim, é um capítulo desse livro e antes de chegar nesse capítulo eu já tinha lido ali o sumário e me deparei com esse capítulo, essa frase me pegou muito, eu fiquei bem ansioso para poder chegar nessa parte do livro. Eis que em um certo momento, na minha velocidade não muito acelerada de leitura, eu cheguei. Quando eu cheguei nesse capítulo, eu me deparei com uma gama de reflexões a respeito dessa frase, provinda de Heráclito, um pensador do passado. Te aconselho a pesquisar um pouco mais sobre, tem várias reflexões interessantes. Ele é um cara bem enigmático, eu me identifico com isso. Me identifico com esses pensamentos enigmáticos, porque para mim a vida se dá nesses mistérios. E aí, conforme eu fui lendo esse capítulo, eu me deparei com algumas verdades meio que óbvias, físicas, totalmente embasadas na realidade, fora o enigmático dela, que seria, por exemplo, por que não seria possível entrar no mesmo rio 2 vezes se eu, Renan, entro naquele rio e amanhã eu volto lá, entrei no mesmo rio. É o mesmo rio, eu sou o Renan, não sou? Então, tô entrando de novo lá. Mas na verdade não. A gente, pensando um pouquinho mais, a gente se depara com um fato. A água do rio corre. E nesse minuto que eu tô falando, a água de um rio que estava em uma posição, em uma estadia, em um correr, já mudou, porque ela passa, a água passa. Então, fisicamente falando, a matéria muda. Já não é a mesma partícula de água. Por mais que algumas possam estar ali dividindo um ambiente que já estava, mas elas não estão na mesma posição, não estão no mesmo local, da mesma forma, não estão dispostas do mesmo jeito, na mesma combinação. Então isso é único. Bem como, da mesma forma, o nosso corpo, cientificamente, se restaura, se modifica, se regenera a cada segundo. Vão entrando sempre em um processo de mudança. Se a gente for levar só no pé metafórico da coisa,
já é impactante esse pensamento, né? Mas cientificamente falando, quando você entende que isso é uma realidade, é no mínimo curioso para quem gosta de dar uma pensada sobre algumas coisas desse tipo. E aí você para trazer isso para nossa realidade, onde você todo dia sai para trabalhar, ou todo dia sai para fazer algo, ou se depara com o mesmo contexto que é no mínimo parecido, e você olhar para esse fato diferentemente, observando que não é a mesma coisa, por mais que seja semelhante, é bizarro. Porque é uma nova oportunidade. Pensando que a gente tá. Vamos supor que hoje é dia 1º de abril de 2025. Existiu no ano passado um dia 1º de abril, mas a gente está sob um novo sol. É um novo dia, uma nova data, e isso é óbvio. Se você parar para pensar, tá no calendário. Se você escuta eu falando isso, vai falar, tá, é óbvio. E para pensar que dentro desse óbvio a gente deixa passar essa grande questão de que somos novos a cada tempo, somos novos a cada dia, a cada segundo, a cada oportunidade de fazer uma coisa que, sim, talvez seja parecida, mas estamos num contexto diferente. Isso, no mínimo, dá uma sensação de uma esperança nova, de uma boa aventurança, que talvez não seja como a gente espera e muito provavelmente não seja como a gente espera. O lado não tão positivo da coisa, a gente espera que um rio ele seja parecido com a última vez que a gente se banhou nele e foi boa. Se a gente teve uma experiência legal, parece que o ego tenta prender aquela situação para que se possa repetir. Quando a gente come um bom salgadinho, um bom lanche, uma boa comida, ou mata a sede num dia específico de calor, a gente tem a vontade de que aquilo se repita quando for fazer. Quando o processo for se repetir, a gente quer que seja igualmente gostoso. A gente quer ter o mesmo prazer repetidas vezes. Isso pode se dar também no prazer sexual e também em quaisquer outros prazeres que você possa pensar. É o que leva às vezes muita gente, o que leva muitas vezes a gente ao vício. A repetição do hábito do fumo, por exemplo, ou de beber um refrigerante, aquela sensação dopaminérgica que gera no nosso corpo físico, a gente tenta repetir. E se você parar para ver também cientificamente, claro que eu não sou a pessoa mais estudada nesse assunto para te falar sobre, mas você já deve ter ouvido falar, e se não, é possível pesquisar, que até mesmo experimentos com ratos, você dá o mesmo estímulo para eles, a coisa começa a mudar o resultado. Se for trazer para nossa realidade novamente, é notório, é só a gente observar como a gente não tem a mesma reação em estímulos parecidos. O sexo com a mesma pessoa, ele se torna, conforme o tempo, um pouco diferente, para melhor ou para pior. Depende das alterações que a gente coloca naquilo. Se a gente teve uma excelente experiência, seja com um orgasmo, seja com uma alimentação, seja com um carro que a gente comprou, um filme que a gente viu, ou uma palestra que a gente assistiu, ou uma música que a gente ouviu. A gente quer a mesma sensação de novo. E conforme a gente vai repetindo essa sensação, essa informação, colocando essa informação para dentro do corpo físico, a reação vai ficando um pouco mais opaca. Essa é a impressão que eu tenho. A tendência é que fique mais opaca. E aí a gente vai inserindo adendos, coisas que agregam naquilo, para que a experiência se mantenha plena, se mantenha boa, como foi um dia. Mas o resumo dessa questão é que a gente procura o mesmo rio mais que uma vez, sendo que cada situação é única e repetível. Como um floco de neve que pode parecer com outro, mas cientificamente falando, não é. Fisicamente falando, quimicamente falando, biologicamente falando, as coisas mudam. As coisas mudam e é estranho eu pensar que eu acordo, me olho no espelho, eu sou um. Amanhã eu sou outro. E nem precisa ser amanhã. Eu vou almoçar, volto, me olho no espelho, eu já sou outro. Como assim? Eu ainda sou Renan, não sou? Mas a ideia que eu criei de Renan, eu estou Renan. E isso nos torna a pensar que. Nos torna a se agarrar nessa identidade, né? A gente se agarra nesse ideal de identidade que a gente cria. Para que seja idêntico ao que a gente acha ideal. No mínimo idêntico, né? E, na minha opinião, a gente falha muito nisso. Eu falho muito nisso, né? Eu já tive na mesma fonte experiências distintas, opostas. Ou seja, em um dia específico, através de uma oportunidade de trabalho, eu desempenhei de uma tal maneira que aquele dia foi milagreiro na minha vida, foi milagroso e salvou minha pele naquela semana, me levantou o astral de uma maneira indescritível. Aí na outra semana eu tive a oportunidade de, no mesmo local, com a mesma pessoa, fazer o mesmo tipo de trampo. E foi patético, na minha opinião. No sentido de que não teve um terço de
Não teve, não, foi literalmente patético. Não tive nenhuma colheita 1% parecida com aquilo que eu vivi na semana passada daquele evento. E isso ensina demais para a gente castrar as nossas expectativas, colocar elas no devido lugar, né? Para que a gente não se iluda na permanência das coisas. Para que a gente, de uma vez por todas, entenda que a única coisa permanente talvez seja a impermanência, a eterna mudança das coisas. Para que a gente finalmente entenda que cada dia nossa cabeça está sob um novo sol. A gente está sempre sob uma regência diferente, apesar da semelhança. Um dia ensolarado parece com o outro, mas você pode até notar que, conforme as estações passam, pelo menos na minha experiência, eu sinto na pele um calor diferente, um frio diferente. A sensação térmica muda conforme a minha idade. Parece que as minhas células reagem ao externo de maneira diferente conforme os anos, porque a minha resistência muda. Aquilo que me agradava, de repente, não me agrada mais, porque eu evoluí, talvez, ou eu regredi. É possível, talvez, todos esses caminhos, mas uma coisa é certa, não se pode pisar no mesmo rio duas vezes. Faz sentido isso para você? Eu te convido a comentar sobre o que você pensa com relação a isso, e se por acaso também você já viu ou se deparou com essa frase ou algo parecido, que você pode contribuir para mim nesse raciocínio. Deixar aí nos comentários para mim. É incrível pensar nisso, o quão importante para nós é repetir. Como diz, por exemplo, o professor Clóvis de Barros Filho, um grande filósofo brasileiro aí, na minha opinião. É um cara que tem uma didática incrível. Ele tem um programa chamado Inédita Pamonha. Programa ao qual eu não faço ideia se nesse momento atual, presente, ele está em funcionamento ou não. Mas o próprio nome, Inédita Pamonha, claro, muito melhor explicado pelo professor Clóvis do que por mim, que vou explicar agora. Mas o nome Inédita Pamonha se resume na sensação inédita que é comer uma deliciosa pamonha a primeira vez. Ele explica mais ou menos dessa forma, de uma maneira bem mais dinâmica, mas é basicamente isso. A sensação de comer uma pamonha deliciosa a primeira vez. Você quer repetir. Aí você vai e compra outra pamonha. É legal, mas não é como a primeira vez. Mas tá ótimo também. Aí você vai e compra uma terceira pamonha. Já não é tão bom quanto a segunda vez, nem a primeira, muito menos. Aí você compra uma quarta, não tem mais graça, uma quinta. Quando vai ver, está na 10ª, já nem gosta mais de pamonha. E isso é, de uma maneira engraçada e simples, uma ilustração, né? Uma representação de como a gente é animal nesse processo, né? Um pouco animalesco nesse sentido. Como quando, por exemplo, você alimenta o seu pet, ele tem uma reação. Depois, se você parar para analisar, ele tem a reação parecida a essa primária, só quando você entrega um novo tipo de estímulo. Agora, com a ração diária, eu tenho a impressão de que o ânimo, por mais que exista, ele não é o mesmo. O ânimo existe. Veja bem que o cachorro, por exemplo, ele fica feliz ao receber, loucamente assim, feliz ao receber o horário da ração ali, ele já até sabe muitas vezes. Mas é muito diferente como quando você vai dar uma carne, por exemplo. Por mais que não faça bem, a gente muitas vezes comete esse erro, né? Mas a alegria do cachorro é muito diferente. E trazendo isso para nós, para nossa realidade, perfeitamente essa ilustração da pamonha resume muita coisa. Como, por exemplo, eu expliquei sobre a questão de apetite sexual e alimentício, e numa música ouvida, quantas vezes você repete a música até você enjoar, que uma hora você nem dela gosta mais. Mas a gente tem a tentativa de congelar o tempo, de congelar as coisas. A gente fracassa lindamente. A gente fracassa muito bem nisso. Algumas coisas a gente até consegue criar uma ilusão bem, com uma base bem concreta, né? De engano, de que dá certo, de que é a mesma coisa no outro dia. Mas, como eu já disse em algum outro vídeo aqui, talvez ele vá sair antes ou depois desse, o qual você está assistindo nesse momento, o tempo afunda aquilo que é superficial. Portanto, a conclusão e ponto de raciocínio que eu quero deixar nesse tema é a seguinte: quantas experiências você tenta perpetuar dentro de um universo onde tudo é impermanente? Em quantos rios você tenta, frequentemente, talvez até a vida toda, repetir o mergulho? Ter a mesma experiência mágica que você teve na primeira vez. Por mais que o seu nome e identidade seja o mesmo, por mais que seja em uma época parecida, você esteja parecido, e mesmo assim você sente que aquilo é diferente. Por algum contexto, você tenta buscar a semelhança na experiência.
ou uma âncora em coisas boas que você já viveu, o mesmo abraço que você deu em um ente querido, ou que você tem alguém que você tem saudade, você busca manifestar isso em outras coisas. Quantas vezes você tentou projetar em alguma coisa, pessoa, situação, algo do passado, como uma âncora que te faz bem, por exemplo, a perda de um ente muito querido, onde você tenta inconscientemente ou conscientemente buscar em outras situações e outras pessoas. Será que você projeta em pessoas no hoje emoções que você teve com pessoas no passado, como por exemplo, alguma pessoa muito especial que se foi, que está no seu passado, seja por desencarne, por não estar mais vivo aqui nessa terra, ou até mesmo por você não ter contato com essa pessoa, por escolha ou não, e por isso você acaba tentando relembrar o prazer que era estar com aquela pessoa e projeta em uma pessoa atual. O quão interessante é fazer isso, ou o quão egoísta pode ser. O quão comum é isso. O quanto a gente faz e não percebe. O quanto a gente come um arroz de uma pessoa especial, que uma pessoa especial preparou hoje, com a mesma vontade de que esse arroz tenha o mesmo sabor de 2 anos atrás, quando essa pessoa fez o arroz a primeira vez para você. Você se considera uma pessoa que pratica isso? Você já percebeu isso? Todos os direitos reservados. Aproxime-se. Até a próxima. Tamo junto.